Segunda Reis, capítulo número 4. Oh, aleluia. Nebasemi, cantio, para que andúvias. Sterimi andarabastemi, cantas. Quanto mais glória você der nesse lugar, mais o céu se abre. Não saia daqui questionando. Saia, não sei o que o Senhor está me dando, mas uma coisa eu sei, eu não estou saindo daqui sem levar a vitória. Segunda Reis, capítulo 4, um texto muito conhecido, foi cantado, agora louvado. Está escrito: e uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para lhe serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, sobre teus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda um outro vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivei do resto. Pai, somos gratos por essa palavra que traz esperança, multiplicação, bênção e vitória. Convidamos o teu Espírito Santo que se manifeste através dessas palavras, trazendo edificação, avivamento, cura, milagres e maravilhas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar. Queridos, uma situação bem adversa. Havia fome na terra. Olha a situação terrível por aquela pessoa se passava. Nós podemos ver assim que desde a fundação do mundo, o homem sempre é em volta a situações que muitas vezes fogem ao seu controle. Aqui vemos uma mulher que clama, ela está desesperada, porque o marido era um homem temente a Deus. Mas aconteceu na vida, porque nós não somos inertes de enfrentar situações. Não é porque você é crente que você nunca vai enfrentar uma adversidade. Não é que você é cristão que você nunca vai passar por provação. O próprio Deus diz que prova os seus como prova o ouro na fornalha e no fogo. Queridos, mas o Senhor Deus é um Deus da provisão, um Deus que não te deixa envergonhado. A Bíblia diz que o marido daquela mulher partiu, morreu. E aquela mulher, queridos, naquela época a mulher não trabalhava fora, não tinha como trabalhar. Com todo respeito, a mulher na sociedade da época era zero à esquerda. Era só para a gente para procriar, e olha lá. E quando não dava um filho homem, eita, a coisa era terrível. Agora tente imaginar uma mulher que agora perde o marido, o sustento da casa, um homem temente a Deus. E o homem morre, e a mulher agora, ele deixou ela com dívida. Sei lá, no armazém, não sei, deixou com dívida, não importa como foi. E o credor a quem ela devia começou a cobrá-la. E a lei da época podia levar os seus filhos para pagar a dívida. Tenta imaginar, querida, a mulher já tinha perdido o marido, agora sofria aquela coisa todo dia, irmãos. Como é difícil, você está numa prova e todo dia parece uma goteira batendo, tum, 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 e você passa o dia, parece que nada acontece, e aí você fala: Deus, mas o meu marido que faleceu era temente a Deus, e você começa: Deus, onde é que o Senhor está? Cadê o Deus que ele servia? Labaceia. E é isso que a gente faz, Tony. Muitas vezes nós nos colocamos: Deus, eu sou crente, Deus, eu não perco o culto, e daí? É lógico que Deus se preocupa com aqueles que o buscam, sim, mas isso não nos deixa inerte e não passar por provações. E às vezes a prova é árdua assim, querido. Quando a prova é no trabalho, quando a prova é lá fora, não deixa de ser prova, mas você acabou o trabalho, você vai para casa, respira, dorme, no outro dia enfrenta de novo. Mas quando a prova é dentro de casa, quando a prova envolve o sangue, a família, você está vendo os teus filhos aí, talvez a mulher queria escondê-los, mas não tinha como. Mas fugir da situação. Tem situação que não dá para fugir, Luciano. Tem situação que não dá para fugir, tem que enfrentar. E a única saída era entregar os filhos para pagar a dívida. Agora entrega os filhos, viver do quê? Fazer o quê? Tem hora que Deus nos coloca numa bifurcação, sim.
Oh, mas esse Deus, esse é um Deus que te prova. Sabe por que ele te prova? Porque a glória dele vai ser manifesta na tua boca. A glória dele vai ser manifesta. Eu de primeiro falo, poxa, meu, o Senhor é Deus bom, porque o Senhor permitiu isso? Porque o Senhor permitiu, porque a minha glória vai ser manifesta. Às vezes Deus permite algumas coisas para que o nome dele venha a ser glorificado. Querido, aquela mulher clamava, de repente ela vem um profeta, ela vem um homem de Deus, lamentou-me. E ela vai ter com ele. Olha, tu sabes que o meu marido era servo do Senhor, e ele morreu e me deixou agora, ó, sem nada. E meus filhos correm o risco. Quem sabe, pessoas que estão aqui nos assistindo correndo o risco de perder a sua casa para um leilão. Parcelas atrasadas, SPC, Serasa, seja lá o que for. Quem sabe pessoas perdendo aí os filhos aí por causa do meio de traficante e outras coisas. Quem sabe situação adversa. Quem sabe você olha para o celeiro, eu digo, o arroz, o feijão, e aquilo está radiando, e nos envergonha, você não tem mais por onde pedir. Você já pediu emprestado para o cunhado, para o sogro, para o pai, para a mãe, fica uma situação fechada, e você fica sem saber que situação tomar. É difícil, queridos, é difícil. E eu creio que aquela mulher, quando ela foi ter com o profeta, ela clamou, a Bíblia diz que ela clamou, olha, tu sabes que o meu marido morreu e me deixou com dívida. O que me chama a atenção é o modo de Deus agir. O profeta diz, não, Senhor, vamos orar agora. Ele faz uma pergunta que parece tão contraditória. Eu chego diante de uma pessoa, estou desesperado, dizendo, estou num perigo, não consigo sair disso. O profeta faz uma pergunta contraditória. Mas olha o que você tem em casa. Não parece que está zombando? O que é que você tem em casa? Se fosse um grande, não tem nada, você não está vendo, não está entendendo? Não tenho nada. Mas, querido, Deus sempre tem algo que você pode oferecer. Quando Jesus pregava com a multidão e disse que não era lícito despedir a multidão com fome, havia um jovem com peixe e pão. Era pouco aos olhos da multidão, mas daquele pouco Deus fez o mundo. O que é que tu tens em casa? O que é que você ainda tem em casa que você pode oferecer para Deus? Pastor, já perdi o emprego, casamento está assim, mas o que é que você ainda tem em casa aqui, ó? O que é que você tem dentro dessa casa ainda? Pastor, não tenho nada, eu perdi meu nome. Pastor, tem algo de dentro de Deus ainda aí? Tem, querido, tem, pode ter certeza. É desse nada que você acha tão insignificante que Deus vai fazer o tudo. É desse nada, queridos. Deus vai fazer o tudo. Abre parênteses, fecha parênteses. Eu estava num encontro, já faz alguns anos, num conselho de pastores, e eu lembro de um testemunho de santos. Aquele me marcou muito, eu já contei várias vezes aqui. O pastor abriu igrejas, e as igrejas começaram a crescer. De repente a aprovação veio. E a igreja começou, o povo dizer, ai, para lá e para cá. E a igreja ficou pequenininha, e ele pagava aluguel num prédio em Santos para um homem português, que tinha muitos imóveis alugados. E o português falou, olha, não quero saber, clama o teu Deus aí, dá um jeito, eu quero meu aluguel, se vira. E olha ele envergonhado, ele não tinha como pedir para a igreja, vai explorar do povo, era um homem de Deus. E ele falou, Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Um dia veio um ministro de fora, falando da bênção da multiplicação, e ele queria ver esse homem em São Paulo, mas ele morava em Santos e não tinha dinheiro para gasolina. E a igreja não tinha mais ninguém, só tinha poucos casais. E um casal, ele incentivou o casal, vamos lá em São Paulo, ouvir esse homem de Deus, mas ele queria carona. Mas tem hora que você tem vergonha de pedir, que você não tem nada. Tem hora que você não sabe nem como pedir. E ele foi com esse casal, e chegou lá, irmãos, ele só tinha 10 reais no bolso. Diz que quando o pastor fez irmãos, agora pega a oferta de mão de carinho, ele falou, meu Deus, se eu der 10 reais, eu não vou ter um tostão. Ele falou, Deus, mas é tudo ou nada, tem que aprender a confiar. Não era o valor em si, mas ele pegou aquela oferta e falou, se esse carro quebrar, nós vamos a pé. E ele foi para Santos sem um tostão no bolso. No outro dia, ele ouviu a palavra, olha, fazei prova de mim, que eu sou o Deus da multiplicação. Ele escreveu uma carta para o seu Manuel, e escreveu dessa forma, Senhor Manuel, estou lhe devendo mais de 10 meses de aluguel, sei que o senhor está pedindo um prédio, mas vou lhe fazer um pedido. Em nome de Jesus, perdoa a minha dívida
Me dê mais 3 meses ou 4 meses para acertar. Pegou a carta, mas não podia, foi na imobiliária, o cara falou, você está louco, não, mas aí o advogado falou assim, o que está escrito nessa carta, posso ler? Perdoar a minha dívida, você está maluco? O homem está querendo te despejar. O senhor tem coragem de entregar essa carta? Eu quero que você me entregue. Entregou a carta para Manuel. Tenta imaginar. Manuel ligou para ele, tu és louco, pastor? Nem para os meus filhos faço desconto, quanto mais para tu. Está com ação de despejo. E o pastor orou. Passou aquela noite. Manuel parece que estava na cova dos leões. Não dormia. 2, 3 dias o Manuel na cova dos leões. Eu falei, pastor, nunca fiz isso. Não sei porquê, nem me pergunte. Mas aceita teu acordo. Aleluia. Terra mandou, andai que faço.